Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui no número 11. Embora já tenha dito em outra parte, quero precaver-vos contra um perigo em que tenho visto cair em pessoas de oração. Ah, em cair em pessoas de oração, especialmente mulheres. Somos mais fracas. Estamos mais sujeitas ao que vou dizer. É que algumas são fracas de compleição. Pela muita austeridade, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso, quando tem alguma satisfação espiritual, sujeita-lhes à própria natureza. Como sentem no interior alguma consolação, e no exterior a fraqueza, até desfalecem. Quando há o chamado sono espiritual, é que uma graça um pouco superior à que deixei dita. Confundem a fraqueza com tudo mais. Como vindo de Deus e se deixam embevecer, quanto mais se entregam, mais embevecidas ficam, mais se lhes vai enfraquecendo a natureza. Imaginam que é arrombamento. Quanto a mim, chamam abobamento. Não é outra coisa senão andar perdendo tempo e arruinando a saúde. No original espanhol ela fala isso aí. Eu não chamo isso de arrombamento, não, eu chamo de abobamento. O que é isso aqui? A pessoa às vezes reza e ela tá falando provavelmente das monjas dela aqui, né? E a pessoa às vezes já tem alguns gostos divinos na oração, tem gostos, né? E experimenta ali, né? Algumas graças, mercês de Deus. E a pessoa às vezes está com jejum de 8 horas, às vezes 12 horas, às vezes 24 horas. E a pessoa vai fazer oração. Então ela começa a misturar, às vezes até alucinações, por causa da fraqueza dela, fisicamente, né? Por causa da fraqueza física, ela começa a confundir e misturar o que vem de Deus com aquilo ali que ela está experimentando, que vem do não comer dela. Então ela fala assim: olha, não é assim. Cuidado, tem uma coisa chamada gula espiritual. A pessoa vai lá, né, sente uma coisa, não, fiquei 5 horas sem comer antes da oração, fiz de jejum, e eu senti uma coisa, né, eu senti mais leve, né, eu senti mais a presença de Deus. Aí a pessoa quer experimentar aquilo de novo, agora vai para 10, já vai para 20 horas, né, de jejum. Quando vê a pessoa tá no hospital, né, ela que se empolgou muito ali, né, nos gostos ali, né, queria os prazeres que Deus estava fornecendo, e às vezes está estragando a saúde. Aí ela vem falar: a certa pessoa acontecia ficar 8 horas neste estado, no qual nem perdia os sentidos, nem havia noção de Deus. Olha pra você ver, 8 horas a pessoa nesse estado de meditação, vamos assim dizer. Imagina, você vai para oração, fica lá 8 horas, trazia enganado o confessor e muitos outros, bem como a si mesma, embora sem intenção de o fazer. Então, as pessoas estavam achando que a pessoa era mística, né? O confessor dela, só olha, né, que tipo de oração elevada, e outras pessoas também, assim, olha. E não, ela estava enganada. Houve quem a entendesse. Mandaram-na comer, dormir e não fazer tanta penitência. Ou seja, ela parou a penitência. Vai comer bem, vai dormir bem. Desapareceu tudo. Bem creio que o demônio entrou nesse caso. Então ela acha, assim, eu creio mesmo que o demônio veio e queria fazer ali, tirar um lucro para ele, né, visando algum lucro. Já ia mesmo começando a tirar não pouca vantagem. Então o demônio já lá ia mesmo tirando muita vantagem dessa situação. Entenda-se bem, embora haja desfalecimento interior e exterior, quando se trata da verdadeira mercê de Deus, a alma não desfalece. Então vamos lá. A alma não desfalece. Ela está viva, né? Ela está acordada ali dentro. Se a alma desfalecer, provavelmente tem alguma coisa errada, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Sente-se mais forte, né? Quando é realmente coisa de Deus, vinda do céu. A alma sente é mais forte, tem altos sentimentos
ao ver-se tão perto de Deus. Mas não dura tanto. É muito breve. Às vezes, torna a ficar absorvida a embeber-se. Essa oração, a não ser por fraqueza, como já disse, não chega a abater o corpo, nem produz efeitos exteriores. Ficai, por conseguinte, alertadas. Quando sentirdes essas coisas, distraí-vos como puderes. Dizei-o logo à superiora. Esta, veja que tais irmãs não tenha tantas horas de oração. Procure que rezem um pouquinho, e durmam e comam bem, até recobrar as forças naturais. Se as perderam por demasiada austeridade. Se alguma for de tão débil compleição que não lhe bastem esses cuidados, creiam-me, Deus a quer somente para a vida ativa. Deve haver de tudo nos mosteiros. Ocupem-na em ofícios e sempre usem de precauções para que não tenha muita solidão. Do contrário, virá a perder a saúde. Não será pequena mortificação para ela. O Senhor quer experimentar se realmente o ama. Pela força como suporta sua ausência. Depois de algum tempo, será talvez servido de lhe restituir as forças. Se não o fizer, ele irá ganhando com a oração vocal e a obediência. Merecerá tanto e talvez mais do que por outros caminhos. Também pode haver algumas tão fracas de cabeça e de imaginação, como tenho conhecido, que lhes parece ver tudo quanto imaginam. É grande perigo. Como talvez tratarei disso adiante, não me estendo aqui, porque me alarguei muito. É que nessa morada, ao meu ver, entra o maior número de almas. Ou seja, nas quartas moradas entram muitas almas aí. E como nela o natural junta-se ao sobrenatural, o demônio tem mais poder para prejudicar. Nas outras de que vou falar, o Senhor não lhe dá tanta entrada. Seja Deus louvado para sempre. Amém. Aqui então, olha lá, pessoal. Também pode haver algumas pessoas, né, tão fracas de cabeça e de imaginação que lhes parece que vê tudo o que imaginam. Então, aqui, pessoal, é muito perigoso isso aqui. A gente sabe que em alguns grupos de oração, às vezes, ou algum pregador, né, tem muito assim, fala, é como se o sobrenatural sempre tivesse ali. É o demônio, né, o demônio tá realmente possuindo as pessoas. Por favor, pessoal, eu não estou dizendo que o demônio não possui as pessoas, eu não estou dizendo que não há gente de boa fé ali, claro que não. Eu estou citando por quê? Porque eu cresci num ambiente desse, né, da renovação carismática, de grupo de oração, e eu vejo que tem muitas pessoas sérias, né, que amam muito a Santa Igreja Católica, que estão ali, adoração e Santo Terço, e a gente sabe o bem que faz, né, a renovação carismática. Mas às vezes a gente vê alguns exageros que são perigosos dentro da renovação carismática. Então, assim, né, esse aqui, ó, a pessoa, ela imagina uma coisa, ela acha que ela tá vendo aquilo ali. Ah, imagina que tem um demônio em tal lugar, né, acha que tá vendo ali. Ou imagina que Deus, né, tá aparecendo para ela em tal lugar, vê um vulto, esse vulto, às vezes nem era vulto, né, mas, isso aqui parece ser o demônio, parece ser, né, são pessoas, assim, às vezes são realmente, né, instáveis, e às vezes tem algum problema mesmo, né, como é que fala? Que foi adquirindo, né, às vezes nesse ambiente, né, ou então, eu conheço pessoas que são muito, tem muita crendice, né? Acredita em tudo, 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 tudo. Todas as profecias. A profecia, meu tio amanhã falar um sonho ou uma coisa, a pessoa às vezes acredita. Então, assim, muito cuidado, né? Tem os pés no chão, firmes, os pés, né, na rocha firme, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem os olhos no centro do castelo e a pessoa que ela não irá se perder.
Aqui nas quartas moradas, o demônio ele pode fazer um estrago grande, porque aqui o natural se une ao sobrenatural, é quando o sobrenatural entra, né, no jogo, na jogada, então pode sim haver, né, um grande estrago da parte do demônio ali. E também ela comenta aqui que o demônio, ele pode entrar aqui, né, mas que nas próximas moradas Deus quase não permite que ele entre. Então é isso, pessoal. Estamos aí no final das quatro moradas, terminamos hoje, né, podemos aí iniciar um pequeno cafezinho, né, pós-estudo. Se alguém quiser compartilhar algo, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente falou um pouco, você citou um pouco aí sobre as seduções também do demônio, ou as artimanhas dele, né? E o padre Paulo Ricardo falou de uma coisa, falando sobre oração, aí você falou de grupo de oração também, eu também, né, cresci na renovação carismática, mas me lembrei de uma coisa, assim, que às vezes a gente se deixa levar, né, e no momento de oração, e que de unção mesmo não tem nada, que são as sensualidades das orações. O padre Paulo Ricardo fala isso, né, que às vezes tem pessoas que estão conduzindo ali de uma maneira sensual, põe uma música, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, né? Às vezes ele se disfarça nessas coisas também, né? Só para nos levar para os gostos, né? Mas não os gostos divinos, mas prazeres terrenos, né? E querer buscar só isso, né? Exato, esse é um ponto, né, que a gente tem que ficar atento, né, realmente a gente, né, que já participa da renovação carismática, tem pessoas seríssimas lá dentro, eu acho muito legal a renovação, mas a gente tem que ficar de olhos abertos, né, para não se deixar levar por isso que o Wendel comentou aí, né, essas sensualidades, a música é tudo propício pra gente arrepiar, parece, né? Eu lembro deles encostarem na minha cabeça, eles encostavam de um jeito que eu arrepiava, assim, né, quando ia impor as mãos e tudo. Não foi que a pessoa fez isso por mal, né, de jeito nenhum, mas eu dava uma arrepiadinha, na verdade, esse sentir, esse arrepio, é, não adianta nada se minha vida não mudar. Você entendeu? Eu quero que minha vida muda. Eu posso arrepiar o grupo de oração inteiro e chorar e falar o quê? Se eu sair de lá a mesma pessoa, né? Eu quero que minha vida mude. Eu quero que Deus transforme meu coração ali no grupo de oração e tudo mais. Esse deveria ser o foco, que Deus, né, que Jesus Cristo seja mais amado, né, daquele grupo de oração e tudo que contribua para que Jesus Cristo seja mais amado, adorado, louvado, então é aí. Pega aquilo ali, que tudo que vai contribuir para que Jesus seja mais amado, isso é bom. O que não contribui, né, às vezes tem que, né, prestar atenção, se convém continuar. E tem muito isso, né, eu lembro, não, eu também vai no que o Wendel falou aí, sinta a presença de Deus. Mas não, a gente não sente a presença de Deus, ninguém sente a presença de Deus. Sentir é com sentidos, é com tato, é com olfato, é com paladar. Você não consegue sentir a presença de Deus assim. Na verdade, eu acho que até tem jeito sim, existe sim. Tem jeito de você sentir e ele sabe aonde que tá, né? Deus tá aqui do meu lado direito, a uns 2, 3 metros de mim. Só que isso aí é algo assim muito especial, é algo muito elevado. Uhum. A Natália passou para mim o livro Imitação de Cristo e eu estava lendo ele, então me veio à memória um pedacinho que eu li lá, onde fala que tudo aquilo que a gente tiver um pouquinho de dúvida sobre a nossa fé, a gente pedir Nossa Senhora, para Nossa Senhora pedir a Jesus, para Jesus instruir a gente naquilo que a gente está em dúvida. Então, é muito salutar a gente pedir Nossa Senhora para ela pedir a Jesus que nos ajude naquilo que a gente está em dúvida, que a gente está precisando de aperfeiçoar na nossa vida. É isso mesmo, pai, certinho. Muito bom ponto. É isso aí, a gente tem que recorrer a quem realmente pode, né? É Nossa Senhora, é São José, né? É o próprio Deus, é o Espírito Santo.
A gente não deve contar com as nossas forças. Quantas vezes eu naqueles pecados, né, que a gente às vezes comete, né, de estimação, eu falava, eu levantava agora, eu vou conseguir. Vou lá agora. Aí é que eu caí. Não, e era engraçado. Quando eu falava, quanto mais eu falava, eu vou conseguir. Aí que eu caía mesmo. É por causa disso. E não é por mal, pessoal. Deus vê um coração ali que quer mudança. Ele vê que aquele coração quer. E Deus, muitas vezes, ele tem misericórdia que a pessoa e mostra o caminho para aquela pessoa. O caminho não é por aí. Não é você vai conseguir. Você não consegue nada. Pede o auxílio. Eu deixei Nossa Senhora como mãe da humanidade. É para isso mesmo. É para a gente recorrer a ela. Né, igual meu pai citou exemplo, mas usou os santos. É isso, é pedir o auxílio de Deus, é reconhecer a nossa miséria e falar, eu não consigo. Ou o Senhor vem, meu Deus, em meu auxílio, ou o Senhor não será amado. Né, assim, se depender de mim, quantas vezes eu na minha oração íntima, né, eu falo com Deus, por favor, Senhor, não confie em mim. Não confie em mim. Não confie nas minhas habilidades. É loucura confiar em mim. Entendeu? Então, Senhor, não confie em mim. E não deixe de fazer a tua obra 100% da sua vontade por causa da minha maldade. Imagina se Deus vai esperar eu ser bom para começar a agir em mim, se ele vai esperar eu ser honesto, virtuoso. Não, é na maldade mesmo. Aí eu quero que ele transforme meu coração para um dia eu ser, né, uma pessoa melhor, para servir a ele melhor. Assim, ela fez questão de frisar muito a questão de não abandonar a oração. E eu achei interessante que ela vai falando no início, assim, a gente parece que as Quintas Moradas é algo já muito grande, né? Muito assim grande. E ela pega e fala que a alma ainda é como uma criança que está sendo amamentada, né? Que a gente não pode, né? E que não pode faltar esse leite materno. Então, eu achei isso muito interessante porque essa comparação da importância, quando ela faz essa comparação, a gente vê a importância de não deixar assim a oração. E o tempo todo ela, né? Eu percebi aí que ela vai nessas quartas moradas, ela vai frisando essa importância, até mesmo porque, quer dizer, igual você falou, a alma já está se unindo à vontade, né? A alma com sua vontade já está se unindo a Deus. Então a gente corre, eu acho que ela vai colocando esses pontos desse cuidado, a gente estar atento, porque a gente já corre o risco de a gente também se achar, né? Como você falou, nós somos fracos, né? E da gente se achar que a gente já está muito elevado. E aí é onde que o inimigo vai aproveitar, o demônio vai aproveitar para poder se aproveitar dessa brecha para poder ir colocando a gente nessas confusões em que ela fala, né, que a alma acha que está muito elevada a gente acha que já está todo na vontade de Deus e não está ainda completamente. A gente então tem esse risco ainda. Ela fala também, né, das almas que já estavam nessa intimidade com o Senhor, estavam se elevando e que caem, né? Que se descuidam, que saem da oração, né? Ela fala, né? Ela fala desse medo, assim, a gente ter esse cuidado. Eu achei muito interessante essa comparação que ela fez aí e a importância, né? Porque aí a gente vai crescendo um pouquinho à medida que a gente vai adentrando, né? Que eu percebi nas moradas, a gente vai crescendo espiritualmente também, vai crescendo a intimidade com Deus. E a gente corre esse risco de achar que já que está muito elevado e de se colocar também em situações de pecado, que ela fala ali de fugir, né, dessas situações. Sempre ela está entrando nesse assunto, fugir das ocasiões de pecado. A gente pode achar que está forte demais, fortalecido, por já estar nesse nível de intimidade. E ela fala, tipo assim, não é tão elevado como a gente pensa. Para nós é. Mas quer dizer, ela fala que a alma ainda é como uma criança, né? Que está sendo amamentada, que precisa ser amamentada. Então ela vai falar, né? Então a gente precisa muito da oração, a gente precisa mesmo dessa dependência de Deus, estar atento, né? Ela deixa claro, né, fugir das ocasiões de pecado. Né, eu não sei exatamente o que ela quer dizer, assim, se é um pecado específico, mas parece que não, que é das ocasiões mesmo, porque a pessoa aqui, ela já não peca muito, de verdade, a pessoa nas 4 horas já não peca muito. Então, quando ela vê uma ocasião, ela não tá falando pra fugir dos pecados,
Ela tá falando para fugir das ocasiões de pecados. Se uma coisa tem um risco de levar ela a pecar, ela já foge daquilo. Ela já corre daquilo. Eu estava lembrando do Evangelho do domingo, que o joio e o trigo tendem a crescer juntos, né? Então, a homilia do padre aqui, o nosso pároco estava falando que tendemos a crescer dentro de nós as duas coisas juntas, o bem e o mal, né? A gente que não é que vai deixar crescer o mal, mas a situação é que quando a gente dá vezes pro erro, entendeu? A gente deixa de frutificar. Ele foi dando esses exemplos, assim, que eu acho que encaixou bem, porque aquele negócio, assim, o seguro tem que estar sempre com medo de cair, né? Então, você acabou de falar aí, esse fugir da ocasião do pecado, ter sabedoria do discernimento, para determinar antes que aquilo me faz mal e dar o passo, entendeu? É que é mais complicado, porque às vezes a gente acha que é resistente ao erro, né? Principalmente quando, tipo, agora, em determinados momentos, tem determinados pecados, não, talvez pecados graves são mais fáceis de identificar, mas pecados veniais, que são aquele que fica espetando ali diariamente, todo dia, uma coisa que você come falta de hora, ou talvez uma falta de ascese, falta de humildade, entendeu? Silenciar, esse trabalhar, essa minúcia diariamente, isso é mais complicado, assim, né, do que algo que seja mais claro, né? Ter sabedoria para esse discernimento de ocasiões ao ponto de confiar em Deus e saber que Ele nos leva, né, e não se deixar levado. No Pai Nosso, quando a gente for rezar, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tenta trazer na memória como pão também o tempo para a sua oração reflexiva. Pede auxílio a Deus para que te ajude a encontrar tempo para oração reflexiva. Pessoal, assim, isso é o meu pão de cada dia. Eu preciso me alimentar desse pão da oração, né? Tudo bem, eu quero também o pão da Eucaristia, né? Ou o necessário para minha sobrevivência. Mas me dá desse pão também da oração. Esse pão de cada dia. Me ajude. E eu acho que ele vai te ajudar. Assim, ele vai te ajudar, isso é certo. Mas eu falo assim, eu acho que vai ser uma resposta. Você vai ter uma resposta clara e rápida. Eu não posso estar errado também. Mas eu acho que Deus vai atender. Por causa da importância que é, né, essa oração reflexiva na nossa vida. O Padre Paulo, ele fala, todos nós, todo ser humano, ele tem a vocação para ser meditativo, contemplativo. Todo ser humano. Não tem uma pessoa que não tem essa vocação para ser contemplativa. Não necessariamente contemplativo dentro do mosteiro. Você pode ser contemplativo no seu dia a dia, mas toda pessoa ela tem essa contemplar as verdades divinas no seu dia a dia, né? E isso já é, né, uma boa parte da oração. O Sr. César fala, né, o caminho seguro ali, não deixa de fazer ali o seu tempo diário parado, né, da sua oração reflexiva. Então, assim, às vezes o parado é dirigindo, não sei, mas não deixa de fazer o tempo que você deu para Deus. E gasta o resto do dia também trazendo Deus no seu pensamento, né? Lembrando de Deus, amando a Deus e sempre recorrendo a Ele, os auxílios divinos para sua vida. Então vamos ficando por aqui. Agradeço muito aí vocês terem participado conosco, né? Deus abençoe vocês, aqueles que você ama, e que nosso Senhor Jesus Cristo seja a sua luz, né? E não você mesmo seja a sua luz. Que você apague a sua luz, né? Para invocar a luz divina. Que a luz divina ilumine você. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.